A gente vive numa época em que muita gente tem manifestado um descontentamento em relação ao exercício de profissões jurídicas. Isso não é algo exclusivo da advocacia, não. Tanto no serviço público quanto na advocacia particular, tem muita gente que parece não estar satisfeito com aquilo que alcançou, seja em termos de realização profissional, seja em termos de êxito financeiro. E me parece que existe essa sensação de que trabalhar com direito talvez não seja algo que proporcione esse sentimento de realização e que de fato faça a pessoa feliz. Esse sentimento, será que ele é real? Será que é possível ser feliz trabalhando com direito? Cara, nesse vídeo eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal e apresentar para você um ponto de vista particular, que talvez você possa ter alguma identificação, ou se discordar, me fala aí nos comentários o que você acha. Te convido desde já a se inscrever aqui nesse canal. O canal Habeas Vox é o canal jurídico que mais cresce no Brasil. São 75 dias já postando vídeos, semanalmente, 2, 3 vídeos por semana. Temos hoje 1.803 inscritos. Se você assiste os vídeos e ainda não é inscrito, cara, se inscreve. O YouTube me informa aqui que cerca de 70% das pessoas que assistem não são inscritas. Cara, se inscreve, porque a gente tem a meta de em 90 dias chegar a 2.000 inscritos aqui no canal. Fica aí o convite. Se inscreva também na nossa newsletter Habeas Vox, está o link aqui nos comentários, e no Instagram Habeas Vox. Bom, vamos lá. Eu trabalho na área jurídica desde 2011, quando eu me formei na Faculdade de Direito. Advoguei por 2 anos, não tive sucesso na área da advocacia e acabei saindo para prestar concurso público. Foquei direto em tribunais e também não tive sucesso nisso. Em 1 ano e meio de estudos, a minha única aprovação foi para Polícia Militar, no cargo de soldado. Carreira de praças da Polícia Militar. Então, eu com diploma de Direito na mão, com uma experiência na advocacia que não trouxe resultado financeiro, eu comecei a pensar, cara, será que acho que está na hora de eu fazer uma pausa? Eu vou ser policial militar, porque eu preciso ter uma vida, preciso ter a minha vida, preciso casar, preciso sair da casa dos meus pais, então virei PM e voltei a estudar. Então aí eu passei para o cargo de técnico judiciário, fiquei quase 7 anos no exercício desse cargo, desenvolvi bastante conhecimento, bastante experiência e depois fui chamado para o cargo de analista judiciário, numa aprovação que eu tive também por um concurso do Poder Judiciário da União, e já são aí quase 2 anos no cargo de analista, onde as minhas atribuições não são muito diferentes das atribuições que eu já desempenhava como técnico. Mas enfim, o ponto aqui é que essa jornada que começou ali como advogado mal sucedido, como alguém que precisou dar uma pausa de profissões essencialmente jurídicas para ser policial militar e ficar na rua correndo atrás de bandido, e depois chegando ali a um cargo em tribunal, lidando diretamente com a área fim, cara, como concursado eu posso te dizer que eu, nos meus primeiros meses, já ali como um assistente de uma desembargadora, no tribunal em que eu trabalhava primeiro como técnico, eu pude realmente me sentir muito satisfeito e realizado com a profissão jurídica, de fato, de estar ali tendo contato com os processos, tendo contato com as teses apresentadas pelos advogados, relatando esses casos, elaborando sugestões de decisão para o magistrado competente, no caso
uma desembargadora. Então, esse período, ali ainda nos primeiros meses, em 2017, me fez ter esse sentimento de realização muito forte. Porque, de um lado, eu percebia que o meu trabalho ele impactava diretamente ali na cadeia de produção do Poder Judiciário e realmente representava uma resposta ao jurisdicionado. E eu sempre fiz isso com muito empenho para oferecer ali a melhor solução possível para o caso concreto, diante das circunstâncias ali presentes no processo, para poder apresentar aquilo ali para o magistrado com fundamentação coerente, enfim. Isso me fez perceber que quando você atua ativamente de uma forma que contribui para o resultado final ali na estrutura do Poder Judiciário, cria um senso de utilidade muito interessante. E isso me fez me sentir realizado trabalhando no Poder Judiciário. É interessante que o lado financeiro ele conta muito também. Durante 5 anos eu trabalhei em regime de teletrabalho integral, muito por conta da pandemia também. E nesse período eu morava em São Paulo. E eu sou de Brasília, né? E morando em São Paulo eu pude perceber que, graças a esse cargo que eu ocupava, eu pude ter acesso a oportunidades que eu não teria se eu estivesse desempenhando outra profissão. Morando em São Paulo, eu tive condições de morar num bairro legal. Já contei sobre isso em outro vídeo. Tive condições de ter um bom plano de saúde para o meu filho nascer num hospital confortável. Meu filho fez ontem 2 anos e eu fiquei refletindo sobre isso. Cara, a gente morava num outro estado e eu tive condições de oferecer isso, que para mim foi muito importante. A gente ter acesso a bons hospitais, ter acesso a bons locais de moradia, ter acesso a bens de consumo em geral. Enfim, trabalhar com direito me trouxe felicidade nesse aspecto de poder proporcionar à minha família uma condição de vida que eu considero boa, que eu considero razoável, que eu considero que vai poder projetar meu filho de alguma forma para que ele também construa a sua vida de forma, enfim, com tudo aquilo que é necessário para que ele consiga se desenvolver pessoalmente e profissionalmente. É porque no fim das contas a gente, quando pensa em felicidade relacionada ao trabalho, a gente está pensando em contribuição, em fazer algo útil, né? Oferecer algo para a sociedade. E só isso não basta, também é necessário a gente ter um retorno financeiro, porque sem isso, cara, no fim das contas, ninguém aqui está querendo fazer ONG com direito não, meu amigo. O negócio é você trabalhar, dar o seu melhor ali e ter um retorno financeiro que é justo, que é proporcional à sua carga de esforço, à sua carga de trabalho. Cara, eu enfrentei muitas dificuldades aí. Esse período em que eu precisei sair da advocacia, estudar para concurso, foi bem difícil, foi bem chato, foi 1 ano e meio nessa. E em 1 ano e meio o que eu consegui foi virar PM. E virar PM por si só já foi, apesar do financeiro ser bom, mas foi um downgrade intelectual na minha visão, na minha percepção, no meu sentimento naquela época, muito forte. Eu me sentia subaproveitado, desempenhando um cargo para o qual eu não tinha uma aptidão, uma inclinação natural muito evidente. Então, não é fácil você, pelo menos para mim não foi fácil, chegar num ponto onde, me sinto realizado profissionalmente e tenho um retorno financeiro proporcional. Para mim foi bem difícil, cara. Me formei em 2011, fui alcançar isso em 2017. Na PM eu já tinha um salário legal, já pude casar, já pude ter um carro legal, já pude morar num lugar legal.
já pude fazer boas viagens internacionais, mas eu me sentia um bosta profissionalmente. Claro que não tenho nada contra a profissão de polícia militar. Para quem é vocacionado, é ótimo, pô. Você tá ali fazendo o que você ama, mas eu não era vocacionado. Então, para mim, não foi uma experiência legal. A profissão em si, embora o retorno financeiro fosse bom. E enfim, depois de 3 anos na PM, foi quando eu consegui chegar num cargo que, apesar de ser bom e apesar de eu me sentir realizado, eu ainda tinha aquela sensação de que, porra, eu sou só um técnico. Técnico judiciário naquela época era um cargo de nível médio. Então, ainda tinha aquele sentimento de, pô, eu sou técnico, era melhor se eu fosse analista. Então, consegui chegar ao cargo de analista. Só que depois que eu cheguei lá, ainda ficou aquela sensação de, cara, não mudou tanta coisa não. Já me sinto ainda realizado, tenho um retorno financeiro um pouco melhor. Mas, cara, no fim das contas, o que vale, eu acho que é o senso de dever que você encontra naquele seu trabalho. E o que você consegue enxergar como retribuição para a sociedade, como algo útil que você realmente faz com com aquele cargo, com aquela ocupação que você exerce, e o retorno financeiro que você obtém daquilo. Na minha visão, é possível sim ser feliz trabalhando com direito, mas não é fácil e não é rápido. Te convido a deixar um like aí nesse vídeo, se inscrever no canal e fala aí nos comentários o que você acha, se você concorda com esse pensamento. É isso, até o próximo vídeo.